dentro de cada um de nós existe um verdadeiro centro de comando hormonal. Pensa numa sala de controle, sabe? Super complexa que gerencia absolutamente tudo, desde o nosso crescimento até o nosso sono. Hoje, a gente vai desvendar como essa orquestra interna consegue funcionar em uma sincronia assim perfeita. E essa é a grande metáfora que vai guiar a nossa conversa. Se o nosso sistema hormonal fosse uma orquestra, o hipotálamo e a hipófise seriam sem dúvida os maestros. São eles que garantem que cada instrumento toque na hora certinha e em total harmonia. Para a gente entender essa orquestra, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos dar uma olhada no centro de controle geral. Depois, vamos conhecer os dois maestros, o hipotálamo e a hipófise. Aí a gente vai ouvir os hormônios em ação, descobrir o relógio que marca o ritmo de tudo e, por fim, entender o que acontece quando a música desafina. Vamos lá? Então, o hipotálamo e a hipófise trabalham mas tão juntos, que muita gente chama essa dupla de cérebro endócrino. É exatamente nesse ponto que o sistema nervoso e o sistema hormonal se encontram. É aqui que toda a informação, tanto do ambiente quanto de dentro do corpo, é integrada para gerenciar a orquestra inteira. E o primeiro mestre que a gente precisa conhecer é o condutor. O hipotálamo é a estrutura que meio que sente o que está acontecendo, sabe? Estresse, luz, temperatura. E a partir daí, ele decide qual música, ou seja, qual resposta hormonal o corpo precisa naquele momento. O ponto-chave aqui é o seguinte: o hipotálamo é um grande tradutor. Ele pega os sinais do sistema nervoso e transforma em comandos químicos, em hormônios. Ele não sai por aí agindo no corpo todo diretamente. Não. O que ele faz é dar ordens muito específicas para o seu subordinado direto, que é a hipófise. E como é que ele dá essas ordens? Basicamente, usando hormônios que funcionam como se fossem sinais de trânsito. Os hormônios liberadores, como esse tal de GNRH, são o sinal verde. Eles dizem para a hipófise, vá em frente, pode liberar. Já os hormônios inibidores, como a somatostatina, são o sinal vermelho. Eles mandam um recado, opa, segura aí, para. É um sistema perfeitamente equilibrado de acelerador e freio. E agora sim a gente chega na hipófise, que é a famosa pelo apelido de glândula mestra. Se o hipotálamo é o condutor que escreve a partitura, a hipófise é tipo o espala da orquestra, sabe? Aquele primeiro violinista que recebe as ordens diretas e lidera todo o resto dos músicos. O mais interessante é que a hipófise tem duas partes com funções bem diferentes. A parte da frente, a adenohipófise, é como se fosse uma fábrica. Ela recebe a ordem do hipotálamo e, a partir daí, produz seus próprios hormônios. Já a parte de trás, a neurohipófise, funciona mais como um armazém. Ela não fabrica nada, ela só guarda e libera hormônios que já vieram prontinhos lá do hipotálamo. Bom, com os comandos dados e os hormônios prontos para trabalhar, é hora da música começar. Esses hormônios viajam pela nossa corrente sanguínea até chegar nos seus órgãos-alvo, e é lá que eles geram as mudanças fisiológicas que o corpo precisa. E aqui está o repertório da nossa fábrica. Temos o hormônio do crescimento, o famoso GH, o TSH, que cuida do nosso metabolismo, o ACTH, que comanda a resposta ao estresse, o LH e o FSH, que são essenciais para a reprodução, e, claro, a prolactina para a produção de leite. Cada um deles tem um alvo e uma função muito claros. E olha só que interessante o poder desses mensageiros. O hormônio do crescimento, por exemplo, ele não age num lugar só. Ele promove o crescimento do corpo inteiro. Aquele famoso estirão da adolescência é, em grande parte, resultado de picos na liberação desse hormônio. Tudo orquestrado por esse eixo que a gente está estudando. Agora vamos dar uma olhada no armazém. A hipófise posterior libera dois hormônios que são vitais. O ADH, que diz para os rins economizarem água, mantendo o corpo hidratado e a pressão arterial estável, e a ocitocina, super famosa pelo seu papel nas contrações do parto e na liberação do leite materno. Mas, toda a orquestra precisa de um metrônomo para manter o ritmo. No nosso corpo, quem faz esse papel é, em grande parte, a glândula pineal e o hormônio que ela produz, a melatonina. É ela que estabelece o tempo, o andamento de toda a sinfonia endócrina. E o processo é de uma simplicidade elegante. Quando os nossos olhos param de detectar luz, eles mandam um sinal lá para o hipotálamo. O hipotálamo, por sua vez, avisa a glândula pineal. A pineal, então, libera melatonina no sangue, o que faz a temperatura do corpo cair um pouquinho e nos dá aquela sensação de sono.
É o nosso relógio biológico em ação, noite após noite. Só que a história da melatonina não para por aí, na hora de dormir. Ela tem um segundo papel, que é surpreendente e, olha, crucial, especialmente na infância e na adolescência. Qual será a conexão entre dormir e amadurecer? E a resposta é essa aqui. A melatonina funciona como um freio de mão natural para a puberdade. Durante a infância, os níveis de melatonina são altos, e isso inibe a liberação daquele GNRH. Sem esse sinal verde, a hipófise não libera os hormônios da reprodução e o processo todo fica em stand-by. Isso é genial, porque garante que o corpo só comece a se preparar para a reprodução quando atinge a maturidade física necessária. Com o passar dos anos, a produção de melatonina vai diminuindo. Esse freio de mão é solto aos pouquinhos. O GNRH começa a ser liberado e aquela cascata hormonal que leva à puberdade finalmente tem permissão para começar. É uma transição biológica com timing perfeito. Mas como em qualquer orquestra, às vezes a música desafina. O que acontece quando esse sistema que é tão bem afinado falha? As consequências podem ser bem profundas. Os problemas podem aparecer de várias formas. Pode haver uma deficiência, por exemplo, quando a hipófise não produz hormônio do crescimento suficiente, o que pode resultar em baixa estatura. Pode haver um excesso, que leva a um crescimento exagerado. Ou, às vezes, o problema não está nem na produção, mas na resposta. A glândula-alvo simplesmente não reage ao comando hormonal. E isso pode afetar processos como a fertilidade ou o metabolismo. Isso tudo nos deixa com uma baita reflexão, não é? Essa sinfonia hormonal complexíssima está acontecendo dentro da gente a todo instante, sem que a gente nem se dê conta. Ela se adapta, responde e nos mantém em equilíbrio. Entender isso não é só uma lição de biologia, é uma forma de apreciar a engenharia incrível que é o corpo humano. Hoje, a gente vai entender uma glândula pequena, mas super poderosa, que comanda o motor do nosso corpo. É a tireoide. Pensa nela como a grande maestrina da nossa saúde. Bora ver como ela funciona? Ela fica bem aqui, na frente do pescoço, sabe? Envolvendo a traqueia. E ela é surpreendentemente pequena. Tem 2 lobos principais, ligados por uma pontezinha de tecido chamada istmo. A principal função dela é controlar a velocidade do metabolismo, basicamente o acelerador do corpo. Para isso, ela segue um processo bem certinho, usando o iodo que vem da nossa alimentação para produzir os hormônios. A maior parte do que ela produz é o T4. Pensa nele como um combustível que fica de reserva, sabe? E quando esses hormônios entram em ação, eles aceleram tudo, do coração ao consumo de oxigênio. Mas olha que curioso, a tireoide não está sozinha. Coladinhas nela existem outras glândulas com um trabalho totalmente diferente. Elas produzem o PTH, que é, digamos, o chefão do cálcio no nosso corpo. É ele quem manda. O PTH avisa os ossos, os rins e o intestino para aumentar o nível de cálcio no sangue. Ok, mas voltando para a tireoide. Quando essa regulagem dela falha, os efeitos podem ser bem dramáticos. Um exemplo é a doença de Graves. Nela, o sistema imune ataca a tireoide, fazendo ela trabalhar demais. E um dado importante, a condição afeta 7 vezes mais as mulheres. O corpo fica totalmente sobrecarregado. Essa sobrecarga se chama tireotoxicose e causa nervosismo, perda de peso, o corpo fica a 1000. Mas e se for o contrário? Se a tireoide ficar, digamos, mais lenta? Aí, os sintomas são outros. É o que chamamos de hipotiroidismo. O motor metabólico do corpo fica em marcha lenta, bem devagar. Olha só o contraste. De um lado, tudo acelerado, do outro, tudo mais lento. São literalmente os 2 extremos. Fica claro, né? O equilíbrio da tireoide é essencial para a saúde. Uma glândula tão pequena com um impacto gigantesco. Bora entender como funcionam as glândulas que comandam o estresse no nosso corpo. A resposta está em 2 pequenas glândulas que ficam logo acima dos rins. Elas são pequenas, mas funcionam como centro de comando de toda a resposta ao estresse. E olha que curioso, elas nem têm o mesmo formato. Uma é diferente da outra. A parte de fora é o córtex. Pense nele como uma fábrica de hormônios essenciais. E essa fábrica é dividida em 3 zonas, cada uma com um trabalho bem específico. A aldosterona, por exemplo, cuida do equilíbrio de sal e água, o que controla a pressão. Depois vem o cortisol, o famoso hormônio do estresse. Ele age no corpo todo. O interessante é que ele afeta tudo, desde a nossa imunidade até o metabolismo.
E essa zona produz hormônios que atuam, por exemplo, no desenvolvimento durante a puberdade. Agora, vamos para o miolo. A medula é a unidade de resposta rápida do corpo. Ela libera hormônios que dão aquele pico de energia para reagir a uma emergência. E a maior parte disso, uns 80%, vem da epinefrina, mais conhecida como adrenalina. O problema é quando esse sistema tão certinho desregula. Aí a coisa pode ficar séria. Quando tem hormônio demais, pode aparecer a síndrome de Cushing, principalmente por excesso de cortisol. Os sinais são bem característicos, com mudanças visíveis no rosto, na pele e no corpo. Já a falta de hormônios causa doença de Addison. Isso só acontece quando a glândula está muito danificada. Aqui os sintomas incluem fraqueza, pressão baixa e até um escurecimento da pele. Então, para ficar claro, Cushing é excesso, Addison é falta. São condições opostas. E essa citação mostra bem como o equilíbrio dessas glândulas é delicado e afeta tudo. Fica a reflexão. Nosso corpo foi preparado para lidar com o estresse do mundo moderno? O pâncreas é tipo o gerente secreto de combustível do nosso corpo. Vamos entender como ele funciona. Sabe aquela energia depois de comer? Quem controla isso? A resposta está num órgão bem poderoso. São as ilhotas pancreáticas. Elas produzem e liberam hormônios vitais direto no sangue. Pense numa equipe. De um lado, a insulina, que guarda a energia. Do outro, o glucagon, que libera. Então, se o açúcar no sangue cai, o glucagon entra em cena para aumentar os níveis. Ele vai direto no fígado, quebra o estoque de açúcar e pronto, energia liberada para o corpo. Agora, depois de uma refeição, quando o açúcar sobe, é a vez da insulina assumir o controle. A insulina funciona como uma chave. Abre as células para a glicose entrar e ser guardada. Mas e se essa balança perfeita desregula? Aí surge uma condição bem conhecida. O diabetes mellitus. Ele bagunça todo esse sistema de combustível com efeitos bem sérios. A escala é gigante. Só nos Estados Unidos são mais de 15 milhões de pessoas afetadas por essa condição. Basicamente, essa falha no sistema acontece de duas formas principais. Vamos ver quais são. No tipo 1, o corpo para de produzir insulina. No tipo 2, as células simplesmente ignoram os sinais dela. Por isso, no tipo 1, como não há produção interna, a insulina precisa ser aplicada de fora. E olha que dado importante, a grande maioria dos casos, cerca de 90%, é do tipo 2. Mas o ponto crucial é que o açúcar alto no sangue por muito tempo traz consequências bem graves. O número chocante, 80% das mortes ligadas ao diabetes, vem de problemas nos vasos sanguíneos. Esses danos afetam tudo: olhos, cérebro, coração, rins. O problema é sistêmico. Por isso, entender esse equilíbrio é o primeiro grande passo para cuidar melhor da saúde geral. Fica a reflexão: como podemos no dia a dia ajudar nosso corpo a manter esse equilíbrio tão delicado? E aí, puberdade. Uma daquelas fases que todo mundo passa e que parece que, do nada, vira tudo de cabeça para baixo. Mas como é que essa revolução toda começa? Bom, não tem mágica, é pura biologia. E hoje a gente vai seguir o rastro dessa incrível reação em cadeia de hormônios que dá o start em tudo. Bora desvendar esse mistério juntos? Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vê o quando tudo isso começa. Depois, vamos direto para o centro de comando, o cérebro, para entender o sinal de partida. Daí seguimos o efeito dominó dos hormônios. Vemos como o caminho muda para meninos e meninas e fechamos com a transformação final do corpo. Bem direto ao ponto. Então, vamos começar pelo começo, certo? Qual é a hora certa? Será que o nosso corpo tem um tipo de alarme biológico que dispara para essa transformação toda? Então, a resposta é que, geralmente, essa janela se abre ali entre os 10 e os 14 anos. É mais ou menos nessa fase que o corpo começa a ligar os motores para uma das maiores mudanças da vida. Mas o mais legal é que, antes do show principal, tem tipo uma pré-estreia. 1 ou 2 anos antes de tudo começar para valer, acontece um negócio chamado adrenarca. Pensa nisso como um trailer, sabe? As glândulas suprarrenais liberam uns hormônios para aquecer os motores, iniciando as primeiras mudancinhas e preparando o terreno para o que vem pela frente. Ok, então o relógio está correndo. Mas quem é que aperta o botão de play? De onde vem a ordem para começar tudo isso? A resposta, gente, está lá no topo, no nosso centro de comando, o cérebro. E dentro do cérebro, a gente tem o nosso controle da missão, o hipotálamo.
É uma parte minúscula, mas absurdamente poderosa, que fica ali monitorando tudo. E aí, chega uma hora que ele simplesmente decide, é agora. Contagem regressiva zerada, lançar puberdade. E como é que ele dá essa ordem, essa autorização? Ele libera uma molécula que é a chave de tudo, o GNRH. Pensa no GNRH como o sinal verde. A primeira pecinha do dominó que cai. É a mensagem que sai do cérebro, gritando pro resto do corpo. Atenção, galera! Chegou a hora! Podem começar! Beleza, e é aqui que a gente chega no coração da coisa. Porque aquele sinalzinho do cérebro, ele não faz nada sozinho. Ele é só o gatilho. O que vem a seguir é uma reação em cadeia, um efeito dominó hormonal. Tudo perfeitamente coreografado. Então fica a pergunta, né? Como é que um único sinal lá do cérebro consegue causar tantas mudanças tão complexas? A resposta é genial. É tipo uma corrida de revezamento hormonal. Um mensageiro passa o bastão para o próximo, que passa para o próximo. E olha só como funciona essa corrida. Passo 1, o sinal de partida. O hipotálamo solta o GNRH. Passo 2, a primeira passagem do bastão. O GNRH viaja até uma vizinha ali, a glândula pituitária. E passo 3, a resposta. A pituitária recebe a mensagem e, entendido, ela então libera seus próprios mensageiros na pista, os hormônios LH e FSH. E eles saem correndo para a próxima fase da missão. E é nesse ponto que a estrada se divide. O LH e o FSH são os mesmos mensageiros para todo mundo, mas o destino deles, o destino e as ordens que eles carregam são totalmente diferentes, dependendo se o corpo é biologicamente masculino ou feminino. Essa tabela aqui resume tudo perfeitamente. Em corpos femininos, o LH e o FSH chegam nos ovários e a ordem é produzir estrogênio e progesterona. Já nos corpos masculinos, o destino são os testículos. Lá, o LH manda produzir testosterona e o FSH dá uma força no desenvolvimento dos espermatozoides. É incrível, né? Os mesmos mensageiros do cérebro gerando resultados completamente distintos. E agora, finalmente, a gente chega na parte que todo mundo vê. Porque toda essa conversa de hormônios, essa corrida de revezamento, acontece por dentro, nos bastidores. A pergunta é, como isso aparece do lado de fora? Como vira a transformação física que a gente conhece? Bom, os grandes responsáveis por essa etapa final são eles, o estrogênio e a testosterona. Eles são tipo os engenheiros ou chefes de obra do corpo. Eles caem na corrente sanguínea e saem entregando as instruções finais que vão literalmente esculpir o corpo adulto. E os resultados dessa obra são esses que a gente conhece bem. O amadurecimento dos órgãos reprodutivos, o famoso estirão de crescimento, o surgimento de pelos, a mudança na voz, o desenvolvimento das mamas, tudo isso. Cada uma dessas mudanças é, no fundo, o resultado final daquela cascata hormonal que começou com um sinalzinho silencioso lá no cérebro. E pronto, a reação em cadeia está completa. O que começou com um pulso químico minúsculo no cérebro, viajou por uma cadeia de comando hormonal e terminou remodelando um corpo inteiro. É uma jornada biológica impressionante, para dizer o mínimo. E para fechar, tem essa frase do José de Letamendi que faz a gente pensar. Ela diz que o médico que só sabe medicina, nem medicina sabe. E isso se encaixa perfeitamente aqui. Porque entender essa dança de hormônios da puberdade não é só saber biologia, é entender uma parte essencial da jornada humana. Fica a reflexão, né? Se uma molécula lá no cérebro pode transformar nosso corpo inteiro, imagina só do que mais essa conexão superpoderosa entre mente e corpo é capaz. Bora mergulhar no centro de comando secreto do nosso corpo? Pois é o intestino. Para começar, uma pergunta. Qual seria o maior órgão endócrino do corpo? A resposta surpreende. Pois é, acredite se quiser, é o trato gastrointestinal. Vamos entender o porquê. Basicamente, ele comanda a digestão, a absorção, o metabolismo, quase tudo! E ele não faz isso sozinho, não. É uma verdadeira orquestra de sistemas trabalhando junto. Mas, para simplificar, vamos focar em 5 dos principais hormônios desta operação. São eles gastrina, secretina, CCK, GIP e motilina. Nomes complicados, papéis fundamentais. E o mais curioso é que o trabalho do intestino não para, nem quando estamos de estômago vazio. Isso acontece por causa do complexo mioelétrico migratório. Pense nele como a equipe de limpeza do intestino. Então, como funciona essa faxina? Primeiro, o sistema digestivo está em repouso, quieto. Aí, a motilina entra em ação. Ela é liberada e dá o sinal de partida. Isso inicia ondas que varrem todos os resíduos, limpando o caminho e mantendo tudo saudável. E o motivo é crucial.
Essa limpeza impede que bactérias ruins se instalem por ali. Agora, o mais legal é que todos esses hormônios operam com base no mesmo princípio. É o chamado mecanismo de feedback, um sistema que se autorregula para manter tudo em equilíbrio. A nossa fonte, inclusive, reforça o quão universal e importante é esse mecanismo. E fica a reflexão, como é que sinais tão pequenos conseguem criar uma harmonia tão perfeita?